Oi pessoal, eu sou Ana Paula e eu e os meus colegas do IFMS Campos Dourados vamos apresentar neste vídeo alguns tópicos sobre o bioma o Pantanal, como por exemplo, flora, fauna, relevo, hidrografia e entre outros. Então acompanhe o vídeo. Oi, eu sou a Emanuele Camille e eu vou falar sobre a flora do Pantanal, que é constituída por plantas migradas do Cerrado, da Amazônia, da Mata Atlântica e do Chaco, ocorrendo raras espécies exclusivas, chamadas de endêmicas. Entretanto, os arranjos são característicos da região. O Pantanal é relativamente pobre em espécies endêmicas, podendo ser mencionado a Araxes, dogói e a Euploca puti, devido à sua localização em uma zona de transição biogeográfica e a sua idade geológica relativamente recente. Em relação às espécies ameaçadas de extinção, o 5º relatório brasileiro para a Convenção sobre a Diversidade Biológica aponta para um total de 21 espécies, sendo destaques daquelas típicas em ambientes específicos da região pantaneira. A flora do Pantanal, além de diversa, apresenta vários usos tradicionais pelo homem, como as plantas medicinais, de alimentícias e até o corante. Embora o Pantanal seja uma das regiões naturais brasileiras de menor extensão, é uma das mais conservadas. Sua importância em termos de biodiversidade é gigantesca, pois essa combinação única de influências biogeográficas com ciclos de inundação ocasiona uma flor peculiar que mescla elementos diferentes de regiões, formando uma paisagem única. Agora falando de alguns tipos de vegetação, o Pantanal apresenta vegetação rasteira, em regiões de altas altitudes uma vegetação similar como a do Cerrado, contando com um mosaico de matas, cerradões e savanas, por conta da influência de outros biomas ao seu redor, como a Mata Atlântica, a Amazônia e o Cerrado. Também tem como suas principais árvores a aroeira, a figueira, o ipê, a palmeira e o angico. E como plantas típicas temos a aguapé, erva de Santa Luzia, a utriculária, a cabomba, a camalote, assim como a mais famosa, a Vitória Régia, e essas são suas principais plantas aquáticas. O Pantanal ele também é dividido em várias sub-regiões, chegando até em 8. Uma das principais sub-regiões do Pantanal é a do Pantanal de Paiaguás, englobando os municípios de Sonora, Coxim e Corumbá. Sua principal característica são as suas cheias altamente intensas, que são justificáveis pela proximidade com o rio São Lourenço e a presença de um solo arenoso com baixa fertilidade. Outra sub-região do Pantanal é a da Ecolândia, sendo uma das maiores, que se destaca por sua exuberante vegetação e por sua estrutura fundiária dominada por grandes fazendas de criação extensiva de gado de corte. Esta sub-região se localiza entre os rios Negro e Taquari. Agora falando um pouco sobre o clima, podemos considerar que o clima do Pantanal é o clima tropical, sendo quente e úmido no verão e frio e seco no inverno, caindo anualmente entre 1.000 e 1.250 milímetros de chuva, e sua temperatura média anual sendo de 24 graus, em suas temperaturas máximas batendo até 41. Agora falando um pouco sobre o solo do Pantanal, segundo a Embrapa, os principais deles são os planossolos, os vertissolos, os espodossolos, os plintossolos, os gleissolos, os neossolos, os latossolos, os alissolos, os argilossolos, os luvissolos e os lintossolos. Podemos considerar que, em geral, seus solos são os arenosos, com os sedimentos não tão unidos e pouco permeável, de forma que a água tem dificuldade de infiltrar a terra, o que é uma justificativa para o Pantanal ser uma das maiores planícies inundáveis do mundo. A fauna do Pantanal é famosa por ser bastante característica e bastante rica, contendo 652 espécies de ave, 102 de mamífero, sendo 2 endêmicas, 170 de répteis e 40 de anfíbios. É uma grande fauna e tem várias influências sobre como é a região. Por exemplo, em épocas de inundação, vários animais migram e vários animais vêm para morar lá no Pantanal. Agora eu vou falar alguns dos animais característicos da região do Pantanal. O tuiuiu, a onça pintada, o jacaré do Pantanal, tamanduá-bandeira, arara azul grande, ariranha, sucuri amarela, entre diversos outros que são muito famosos da região. E como perceptível, alguns desses animais endêmicos do Pantanal, que são encontrados em massa na região, estão em risco de extinção.
Sabe-se que o Pantanal é uma das maiores planícies alagáveis do mundo e também uma das mais recentes e que estão a sua formação, sendo formada na Era Cenozoica. O Pantanal não possui muitas variações de altitude, apenas leves depressões e algumas elevações, mas também nada muito alto. Ele é cercado por serras, chapadas e maciços. Em seu entorno, ele é cercado por planaltos onde existem diversas nascentes de rios e por isso ele é cortado por diversos afluentes da bacia do Paraguai. O Pantanal, ele é uma das principais planícies alagadas no mundo, muito por conta da sua hidrografia. E a sua principal bacia hidrográfica é a bacia do Alto Paraguai, com seu principal rio, o próprio Rio Paraguai, com vários afluentes. E essa bacia, ela tem 180 rios derivados que desaguam nos rios do Pantanal, como por exemplo, o rio São Lourenço, o Cuiabá, o Miranda, o Taquari, o Coxim e o Aquidauana, assim como vários outros rios de menor expressão, como o Nabileque e o Rio Apa. O nível de mar, o nível de água do Pantanal, varia de 6 a 8 metros. E a nascente do seu principal rio, que é o Rio Paraguai, como citado anteriormente, ele tem a sua nascente no Mato Grosso, desaguando no Rio Prata. Meu nome é Ana Sofia e eu vou falar sobre as queimadas no Pantanal. Bom, se sabe que uma das causas desse número de queimadas tão grande no Pantanal é a ação humana, principalmente o desmatamento, causado pela atividade agropecuária. Tanto por desmatamento para criação de pasto, para criação de gado, tanto desmatamento para o cultivo de grãos, como por exemplo a soja e o milho. As condições meteorológicas também são um grande agravante para as grandes queimadas. Por exemplo, o Pantanal vem sofrendo um período de seca muito grande e muito forte ao longo do tempo. Períodos de chuva estão ficando períodos de seca, então o Pantanal está cada vez mais seco, a gente tem cada vez mais vegetação seca, o vento muito forte, que faz com que qualquer foco de incêndio, qualquer foco de fogo que possa surgir na natureza, que às vezes é comum, se alastre e tome o bioma muito rapidamente. Em novembro de 2023, um mês que deveria ser um dos mais chuvosos na região, o Pantanal vem enfrentando um grande período de estiagem. Nesse mesmo período do ano, foram registrados mais de 4.000 focos de incêndios na região. Ambientalistas também apontam que as variações da lei, algumas mudanças, como por exemplo, liberação de algumas áreas para uso para agropecuária, também são um grande fator, um grande agravante na questão do desmatamento na região e também um grande aliado das queimadas. Uma das áreas mais afetadas, além da flora, é claro, é a fauna. Muitos animais perdem suas casas, perdem suas habitações por conta das queimadas e também muitos animais acabam morrendo, tanto por terem que fugir de seu lugar natural, de seu habitat natural, tanto quanto às vezes morrem queimados mesmo pelas chamas. Os povos tradicionais e ribeirinhos do Pantanal são peça-chave na conservação da biodiversidade local, mas nem sempre sua influência no cuidado do bioma é reconhecida. Os ribeirinhos dependem dos rios que cortam o bioma para sua subsistência e, por isso, ao longo dos anos, aprenderam a viver de forma harmônica com eles. Contudo, um estudo publicado na revista Ambiente e Sociedade, desenvolvida pela ecóloga Anita Valente da Costa, pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas, aponta que desde a criação de diversas unidades de conservação na região da Serra da Molar, muitos ribeirinhos se queixaram de expulsões físicas e restrições em áreas de pesca, o que demonstra que essa população ainda enfrenta grande dificuldade em ser reconhecida como ator potencializador da conservação. Nesse estudo, foram entrevistadas 54 famílias nas comunidades do Paraguai-Mirim, São Francisco e Barra do São Lourenço, onde somadas a população chega a cerca de 700 pessoas. A pesquisa chama atenção para a necessidade de criação de espaços de fala e ações para que a gestão de áreas protegidas seja participativa e satisfaça de forma equilibrada os interesses das comunidades tradicionais e da biodiversidade. Apesar dos impactos causados pelas unidades de conservação no bem-estar das comunidades, muitos moradores enxergam a importância social, econômica e ambiental que elas representam, o que demonstra que há a existência de um espaço para diálogo entre gestores ambientais e comunidades locais.
Se forem trabalhadas soluções que equilibrem as demandas das comunidades tradicionais e a sustentabilidade, a conservação da biodiversidade do Pantanal só tende a ganhar com isso.